Abre aí em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, a partir do verso 16. Lucas 15. Eu queria que colocasse um fundo musical para mim aí, tá? Deixa rodando aí. Lucas 15. Lucas 15, 16. Quem encontrou, diga aleluia. Pronto, aleluia. Tem irmão que fala aleluia, né? Vamos lá. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Diga assim: ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai. Diga: levantar-me-ei. Diga: eu me levantarei. Vamos mais forte: eu me levantarei. Irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, diga: levantando, foi para o seu pai. E vinha ele ainda longe. Diga: ainda estava longe. Quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Aleluia, glória a Deus. Feche os seus olhos onde você está. Eu quero orar por você nesse momento. Doce Espírito Santo de Deus, Deus tremendo e poderoso, Pai, nós como filhos do Senhor, estamos aqui no teu santuário, e eu agora, Senhor, como ministro do teu evangelho, eu venho contra todo espírito maligno, que quer bloquear o entendimento deste homem, desta mulher, para receber a tua palavra. E eu quero agora dar uma ordem no mundo espiritual. Solta a mente desta pessoa, solta o intelecto dela, solta o psique dela. Espírito Santo, consolida esta palavra, dá graça e revelação. Senhor, usa-me para os teus filhos. Senhor, fala conosco de uma maneira especial e conforme a tua soberana e suprema vontade, no nome de Jesus. Que os céus sejam abertos sobre este ambiente, e que a tua glória e a tua graça venha nos inundar de uma maneira impetuosa, de uma maneira veemente e de uma maneira avassaladora. Assim nós oramos e cremos no nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém, amém e amém. Se você concorda comigo, dá um aplauso ao Senhor e um brado de vitória. Diga assim: eu vou apertar o cinto. Diga: eu vou apertar o cinto, que nós vamos decolar. Aleluia. O tema dessa ministração é caindo em si. Tem lugar para os irmãos sentarem também. Se vocês quiserem achar um lugarzinho para vocês. O tema da ministração é caindo em si e levantando. Diga: caindo em si. Não, mais forte. Caindo em si e levantando. Diga: caindo em si e levantando. A vontade de Deus
ela nos leva a diversos lugares na vida. A vontade de Deus nos leva a muitas geografias, os lugares mais diversos possíveis. Em alguns lugares, são lugares alegres, são lugares de festa, são lugares de alegria, são legais, são extraordinários. Mas outros lugares são lugares tristes, não são lugares tão bons, não são lugares tão amáveis, aconchegantes. Mas todos os lugares que nós vamos, todos os lugares que um homem e uma mulher de Deus vai, tem um propósito. Tem um propósito. Jesus, Ele nos ensina isso. Então você, vindo aqui esta noite, tem um propósito. Você não saiu da sua casa e veio a este ambiente por acaso, porque alguém te convidou, porque alguém te chamou. E aí pode ser o raciocínio humano nosso aponte nessa direção. Dia de domingo é dia de eu ir cultuar no templo, é os dias das celebrações, eu quero ouvir uma palavra. Sim, sim, mas não foi todos que vieram, só foi você. Não é todos que estão ouvindo esta palavra. E quem está ouvindo esta palavra? Diga, só os selecionados. Diga, eu faço parte de uma seleção do céu. Diga assim, eu fui convocado. Diga, e eu vou jogar. Diga, eu vou ser titular. Quem recebe aí? Muito bem. Jesus, Ele é o mestre em ensinar. E Ele ensinando aos seus discípulos, Ele ensinava, porque Ele é o professor dos professores. E Ele ensinava de diversas formas, mas uma das formas que Jesus mais amava ensinar era através de exemplos práticos, de histórias práticas. E Ele intitula elas de parábolas. Diga, parábolas. E essa parábola que eu li para você, um trecho dessa parábola, é a famosa parábola do filho pródigo. Do filho pródigo. Agora deixa eu te falar uma coisa. Alguns dizem que ela não deveria ser chamada parábola do filho pródigo, mas parábola do pai amoroso. Porque o destaque não deveria ser para o filho, e sim para o pai que acolhe o filho. O fato é que, deixando a discussão teológica de lado e adentrando ao que Cristo propôs para mim e para você, e pegando um gancho na palavra do apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 5 verso 18, e essa palavra é para você, literalmente para você, diz que Deus nos deu um ministério de reconciliação. Deus chamou a mim, chamou a você para um chamado de reconciliação. Diga, reconciliação. Um ministério de restauração. Paulo diz que nós somos chamados para isso. E aqui eu quero que você entenda que você foi chamado para unir, para juntar, para acolher, não foi para dividir. O seu chamado em Deus, o seu propósito é contribuir. Você é um construtor de pontes de acesso, você é uma porta de acesso a relacionamento. Deus te chamou para ser uma cabeça e não cauda. Deus te chamou para gerar conexões positivas. Eu quero que feche essa porta, deixe só de lá aberta. Conexões positivas. Positivas. Mas ele aqui, para chegar na parábola do filho pródigo,
ele conta outras duas histórias, e ele fala desse ministério de reconciliação. Primeiro, Jesus conta a parábola da dracma. Ele conta de uma mulher que perdeu uma moeda. E essa moeda aí ela varreu, até encontrar essa moeda. Porque desinteirou a quantidade que ela tinha. E aquela mulher sabia que para encontrar a moeda, ela tinha que varrer toda a casa. Ela fez uma higienização, ela fez uma faxina, e ela achou a moeda. E Jesus diz assim: mas quando ela achou a moeda, ela chamou a vizinhança, e ela celebrou. E a moeda ela é inanimada. A moeda ela não tem ação de reconciliar, porque ela é um ser material inanimado. Ela não é um ser vivo, é apenas uma moeda. Mas aí Jesus, na próxima parábola, ele fala de um homem. Essa mulher tinha 10, perdeu uma. Agora tem um homem que tem 100 e perdeu uma ovelha. A ovelha ficou perdida, e ele deixou as 99 no aprisco e foi buscar a que faltava. Mas agora a ovelha, ela é um ser que tem vida, mas ela não tem a habilidade às vezes de encontrar o caminho, porque ela estava perdida. Escute. O que leva um homem, uma mulher que tem muitas moedas, buscar uma moeda? Diga uma moeda. Diga a parte. A parte inteira, o todo. Sem aquela moeda não havia o todo. Sem aquela mulher não havia tudo. Sem aquela moeda não havia a plenitude. Então deixa eu te falar, Deus quer nos ensinar que Ele se interessa por vitórias completas. Eu vou repetir, Deus se interessa por vitórias completas. Deus não tem vitória de pedaço para você. Deus quer te dar vitória plena em todas as áreas da sua vida. Não justifica um líder, um grande pregador dizer: eu ganhei multidões e perdi a minha família. Nenhum sucesso justifica a perda da família. Escute, nós temos muitas pessoas que estão cheios de Deus, falam em línguas, têm a graça de Deus, mas não conseguem prosperar em determinadas áreas, porque ele perdeu a moeda, porque ele perdeu a ovelha específica. Escute, o Senhor quer que você conquiste todas as coisas sem ter déficit em outras. Escute o que eu quero te ensinar. Você precisa ter um alinhamento, estar completo e não ser mutilado, amputado. Deus não quer você com a história mutilada, amputado. Deus quer te dar uma vitória plena, porque Ele veio para que você tivesse vida e vida em abundância. Quem está entendendo isso, dá um brado de vitória em um aplauso ao Senhor. Mas quando reconecta a ovelha, às 99, a outra festa. Escute, quando reconectou a moeda, festa. Quando reconecta a ovelha, festa. Mas aí Jesus vai além, vem a terceira parábola, e aqui eu começo a ministrar propriamente para você. O filho pródigo é diferente da moeda, e ele é diferente, escuta, da ovelha, porque o filho, escuta, eu vou falar, o filho tem a habilidade, ele tem o quê?
Ele tem o quê? De se reconectar. A moeda não consegue se reconectar. A mulher precisou procurar a moeda. A ovelha não consegue se reconectar. Mas o filho, ele tem a senha e o código para se reconectar com o pai dele. Quem está entendendo o que eu estou ensinando? O filho tem o acesso. E aí você deve estar pensando, o pastor hoje vai falar de desviados. Hoje o pastor vai falar daqueles que estão afastados da casa de Deus e precisam voltar, como o filho pródigo. Não, eu quero falar de você que está sentado à minha frente. Eu quero falar de você que está aí pelo YouTube. Eu quero falar de você que está nas mídias sociais, nos ouvindo neste momento. Eu estou falando para você que vai ouvir esse vídeo depois de algum tempo. O Senhor quer te reconectar nele, porque você pode estar afastado do propósito que Ele tem para a sua história, e Ele vai te devolver, depois desta ministração, para o centro do propósito que Ele designou para a sua história. Se você recebe isso, reaja conforme a sua fé. Escute, característica, o menino aqui é o filho mais novo. Diga mais novo. Diga jovem. O filho mais jovem, ele vira para o pai. E ele diz assim: pai, eu quero a minha parte da herança. Olha como é que é o imaturo. Olha como é que é o imaturo. Às vezes nós podemos pensar, a maioria das pessoas pregam e diz que esse jovem foi ambicioso, não é? Que ele foi avarento, ele queria o dinheiro do pai. E é verdade, por esse prisma. Mas deixa eu te colocar numa outra vibe aqui. Sabe o que é o problema desse rapaz? Sabe qual é o problema de filhos imaturos de Deus? Eles são impacientes. O que ele estava pedindo era dele. O pai ia dar para ele. Mas não era o tempo. O impaciente, ele quer as coisas rápido demais. O impaciente, ele quer a bênção no momento equivocado. Ele ora, ele faz campanha, ele esperneia, ele dá piti, e ele diz: eu não vou mais na igreja se o Senhor não me abençoar. Eu não vou mais na célula se o Senhor não fizer. Eu quero. Eu quero, Senhor. Escuta. Nem tudo que Deus mostra para você que é seu e que Ele vai te dar, é hora de você ter. Nem tudo que Deus mostra para você e diz, vai ser seu, é hora de ser seu. Davi foi chamado, e Deus diz, é esse aí que vai ser o rei. Samuel diz, é ele, Jessé. É ele. Uau, então Davi é o rei? É. Ungiram Davi, 16 anos, na cabeça. Aí Davi terminou, Davi pensou assim, agora a gente deve ir para o palácio. Aí falou assim, agora você volta e vai cuidar das ovelhas do seu pai lá. Falei, ué, mas não sou rei? É, você foi ungido rei, agora vai cuidar das ovelhas. Ué, mas e a cerimônia? Que cerimônia? Ué, e a coroa? Que coroa? A única coroa aqui é a tua mãe. Pega descendo. Davi, ué, que negócio é esse? Eu não sou rei. Mas disse, Deus me escolheu. Eu quero, vamos lá, eu quero ir para o palácio. Não, lá, vai cuidar das ovelhas. Gente, é vacalhação, esse Samuel está de piada. Que piada é essa? Davi foi ungido, mas ele voltou para os campos para cuidar de ovelhas. Não é porque Deus te mostrou o teu futuro
que você tem que acessá-lo agora. Tem coisa que Deus não te dá, porque você não está pronto para possuir. Davi não estava preparado para uma coroa. Davi não estava preparado para administrar uma nação. Davi não estava preparado para cuidar do povo de Israel. Davi não estava preparado para liderar o maior exército de homens mercenários, que quando juntou a Davi quando abriu uma célula dele, vamos à linguagem da visão, que ele chega na caverna de Adulão, ele só achou barra pesada. Os caras viraram tudo general com ele depois, viraram senhores, homens de fortuna, homens prósperos que cuidavam do interesse da nação. Mas quando vieram caminhar com Davi, era tudo zebra. E Davi, naquela hora que recebeu a unção, não estava preparado para liderar aqueles homens. Deus tem promessas enormes na sua vida. Deus tem planos extraordinários na sua história. Mas é necessário você ter a paciência de aguardar o momento. Você tem que esperar o momento. Eu tenho dito para Deus: Senhor, eu não quero o meu ministério conhecido enquanto eu não tiver preparado. Eu não quero o MAV expandido enquanto ele não tiver as raízes fortalecidas. Eu quero crescer, eu quero ganhar almas, eu quero que esse ministério expanda, mas eu preciso estar fundamentado no Senhor. No Senhor. Nós precisamos entender isso, que o reconhecimento, ele vem na hora correta, no momento de Deus, no tempo de Deus. Quem concorda com isso, por favor, dá um aplauso ao Senhor e um brado de vitória. Deus está preparando uma bênção para você. Você não ouviu? Deus está preparando uma bênção para você. 6 pessoas entenderam. Deus está querendo entregar uma grande bênção na sua vida. Deus está preparando uma grande vitória na tua direção. Mas você precisa confiar em Deus, que a bênção vai chegar no tempo certo. Diga: tempo certo. Isaías escreveu no capítulo 40, no verso 31: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Sabe por quê? Porque confia em Deus. Então quem confia em Deus, ele corre e não cansa, ele anda e não fica exausto. Sabe por quê? Porque a confiança dele está no Senhor. Diga: a minha confiança está no Senhor. Quem recebe essa palavra? Sabe o que Abacuque disse? Abacuque disse que a visão poderia demorar. Que a visão poderia demorar. Mas a visão não era uma mentira, ela cumpriria no seu tempo. Eu quero profetizar na sua vida: os planos de Deus para você são verdade, e eles vão se cumprir no tempo de Deus, na hora de Deus. A visão que Deus te deu, ela vai se cumprir no tempo do Senhor. Quem crê nisso, dá um aplauso e um brado de vitória a Ele. Você vai ter uma grande colheita. Você vai ter uma colheita maravilhosa. Mas você precisa aprender a esperar. Você precisa aprender a esperar. Você precisa aprender a esperar. Esperar. Esperar e esperar. A herança era dele. Era esperar. Mas eu já tenho condição de administrar. Se o Senhor me der, eu vou fazer. Se o Senhor me desse aquele dom, eu já tinha ganhado não sei quem. Se eu tocasse. Se eu cantasse. Se eu desse conta de preparar um sermão igual o pastor, igual fulano. Se eu tivesse o dom. Se eu tivesse dinheiro igual fulano, eu fazia isso, eu fazia aquilo para a obra de Deus. Espere. Espere no Senhor. Espere no Senhor. Não administre o dom dos outros, administre o dom que Deus te deu. Pastor, acho que o meu dom é esperar. Então espere. Frutifique o dom. Tenha paciência. Pastor, não aguento mais esperar.
Aguenta, irmão. Aguenta. Vira para o irmão aí e diz assim: aguenta. Diga para ele aí: aguenta. Diga: você vai aguentar. Escuta, sua família. Escuta, sua família, seus filhos, seu marido, sua mulher, de repente não estão prontos para o sonho que Deus quer fazer na sua vida. De repente, essa cidade ainda não está pronta para o que Deus quer fazer na sua vida. Está faltando algumas coisas ficarem no lugar. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Tem coisa que tem que ficar no lugar. Tem coisa que tem que amadurecer. Tem coisa que tem que chegar no lugar. O povo de Israel está orando, está chorando. Senhor, tira nós aqui de Faraó. E Moisés está crescendo. Moisés está crescendo. Moisés está crescendo. Moisés está crescendo. Aí agora todo mundo olhou para Moisés e falou: ele é o príncipe, agora vai dar certo, porque ele é filho de Joquebede. Aí o Moisés faz lá uma tramóia e tem que fugir. Aí espera mais 40 anos. Moisés morreu, sumiu, acabou. Aí lá vem Deus do meio do deserto, trazendo um homem pesado de fala e dizendo: agora chegou meu tempo. Agora chegou o tempo de eu pisar no pescoço de Faraó. O Egito não estava pronto. Os egípcios ainda não tinham o ouro suficiente que Deus queria dar para os hebreus levar. Ele falou: não, deixa eu juntar mais riqueza, porque quando eles tiver muita riqueza, que o povo hebreu sair, aí tem condição de levar tudo. Então, tem um propósito. Quem está entendendo? Vamos analisar o filho pródigo. O filho pródigo, você fala, ele é ambicioso? Não. Ele era criado na fartura, o pai tinha tudo. Ele era criado num ambiente bom, no meio da riqueza. Pastor, e qual era o problema do filho pródigo? O problema do filho pródigo é que ele queria controlar o que seria dele antes da hora. Não queira controlar as coisas antes da hora. Será que Deus está falando com alguém aqui? Será que Deus está falando com alguém aqui? Eu sinto que Deus está comunicando com algumas pessoas aqui. Existe segurança, anote isso. Existe segurança e uma bênção na vida daqueles que colocam tudo no controle de Deus. Aqueles que confiam tudo a Deus. Aqueles que dizem: Senhor, eu não sei o que fazer, mas eu confio que a tua mão me guiará a um lugar seguro, e eu sei que agindo o Senhor, ninguém impedirá. O Senhor estando comigo, se o Senhor é comigo, quem será contra mim? Quando nós confiamos no Senhor e assumimos essa posição, a bênção ela vem de pouco a pouco. Diga: de pouco a pouco. Diga: de pouco a pouco. Diga: de golim em golim. Diga: de gole em gole. Diga: de dose em dose. Diga: de gotinha em gotinha. Escuta. A gente quer que a unção caia assim, ó. Mas se uma pessoa ficar debaixo de uma goteira, a gotinha e ele não sai nem para a direita nem para a esquerda, ele fica. Sabe o que vai acontecer? Ele vai se encharcar. 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 Vai se molhar todo. Vai ficar todo umedecido. Quem está entendendo?